Começando agora mais um Se Liga à Terceira Guerra. Vamos entender o clima tenso que está se formando no mundo. Conflitos se intensificam, potências se movimentam, a gente te mostra o que está acontecendo e o que isso pode significar para todos nós. Hoje é quinta-feira, 24 de julho de 2025. E olha, o cenário global continua bem agitado. Vamos dar uma passada rápida pelos pontos quentes, tá? Na Europa Oriental, Rússia e Ucrânia, tiveram uma conversa relâmpago, mas assim, a guerra segue firme, com Moscou insistindo nos seus objetivos. Lá no Oriente Médio, a situação humanitária em Gaza, nossa, desesperadora. Israel não descarta escalar o conflito, o Brasil levou o caso ao Tribunal Internacional de Justiça por genocídio e o Irã, o Irã se declara pronto para a guerra. Aí, na Ásia Oriental, a tensão em torno de Taiwan só aumenta. Navio americano na área, nova lei dos Estados Unidos para, frear a China e a Coreia do Norte falando em guerra séria e parece mandando soldados para a Ucrânia. E ainda tem a África, né? O conflito no Sudão causando uma catástrofe humanitária gigantesca, principalmente em Kordofã. Ufa, é muita coisa junta. Vamos tentar desemaranhar isso um pouco. Começando pela Ucrânia. Aquela conversa em Istambul, sabe? Durou 40 minutos. Parece, muito pouco para resolver uma guerra, não? Exatamente. Esses encontros super curtos, que no fim resultam só numa troca de prisioneiros, levantam sim a suspeita de serem mais uma performance diplomática, sabe? Uma performance? Como assim? A Rússia parece querer mostrar que está aberta a negociar, mas ao mesmo tempo reafirma que a guerra só acaba nos termos dela, né? Inclusive com mudança de regime em Kiev. Entendi. E não dá para esquecer da tática deles de explorar os problemas internos da Ucrânia. Tipo protestos contra a corrupção. Isso é um exemplo claro, clássico mesmo de guerra híbrida. Guerra híbrida, quer dizer, usar não só força militar, mas também desinformação, pressão econômica, explorar as fraquezas internas do adversário. É isso mesmo, perfeito. É usar todas as ferramentas disponíveis, né, para desgastar o outro lado, tanto dentro quanto fora do campo de batalha. Entendido. Agora, pulando para o Oriente Médio. A situação em Gaza, que você mencionou, parece piorar a cada dia. Fome, mais de 45 mil mortos e o Brasil entrando com essa ação no Tribunal Internacional de Justiça. Isso muda alguma coisa na prática? Olha, ações no Tribunal Internacional de Justiça têm um peso simbólico e diplomático muito grande, né? Colocam pressão sobre Israel, podem influenciar a opinião pública e, claro, as ações de outros países. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê Israel continuando suas operações militares, ameaçando escalar e, até deteve pessoal da Organização Mundial da Saúde. E aquela moção no parlamento israelense sobre a anexação da Cisjordânia, mesmo sendo simbólica, joga mais lenha na fogueira, né? Pois é. E o Irã, falando que está pronto para atacar Israel, isso não torna tudo ainda mais explosivo? Sem dúvida alguma. Gaza acaba funcionando como um catalisador, sabe? Atrai reações, posicionamentos de vários atores. Sim. A prontidão declarada do Irã, somada aos exercícios navais com a Rússia e, claro, seu programa nuclear ativo, tudo isso eleva demais o risco de um conflito regional bem maior. Um conflito que poderia facilmente envolver potências externas. A região é, de fato, um verdadeiro barril de pólvora. Falando em ponto de tensão, vamos para a Ásia Oriental. Navio americano passando pelo Estreito de Taiwan, essa lei nova dos Estados Unidos mirando bens de autoridades chinesas. Parece que os dois lados estão esticando a corda, né? Estão mesmo. É um jogo perigoso de demonstração de força e, ao mesmo tempo, de dissuasão. Os Estados Unidos usam a presença naval e agora essa ferramenta de pressão econômica tentando, evitar uma invasão a Taiwan. E a China, e do Norte, Kim Jong-un falando em guerra séria e supostamente enviando tropas para a Ucrânia. Qual é o papel deles nesse tabuleiro todo? Então, a Coreia do Norte se posiciona como um aliado útil para a Rússia. Fornece soldados, pelo menos é o que dizem os relatos, talvez em troca de tecnologia militar ou apoio ao seu programa nuclear, quem sabe. Isso não só complica a situação na Ucrânia, mas também aumenta e muito a tensão na Península Coreana. E desafia, os esforços globais de não proliferação nuclear. Terrível.
que já deslocou 12 milhões de pessoas, fome generalizada. A diplomacia parece não estar conseguindo avançar ali, né? Pois é, o Sudão é um exemplo trágico, né? De como conflitos internos, muitas vezes ligados a disputas por recursos e talvez intensificados por questões climáticas, podem ter consequências humanitárias, assim, devastadoras. E desestabilizar uma região inteira. Terrível. A dificuldade em mediar esses conflitos reflete um cenário global mais fragmentado, sabe? Onde a coordenação internacional enfrenta grandes desafios. Alguns chamam isso de mundo G0, quer dizer, sem uma liderança global clara capaz de intervir efetivamente. Fica evidente ali. Realmente, um cenário global cheio de pontos interligados e, francamente, preocupantes. É muita coisa para acompanhar. Agradecemos a companhia nessa análise rápida dos acontecimentos. E fica a reflexão, né? Com tantos focos de tensão acesos ao mesmo tempo em diferentes partes do mundo, qual a chance de um incidente que parece isolado, ou talvez um erro de comunicação, acabar sendo aquela faísca que transforma essas crises regionais em algo muito, muito maior e bem mais difícil de controlar? Uma pergunta importante que vale a pena manter em mente. A gente se encontra no próximo programa para continuar tentando entender esse mundo complexo. Até lá!